Durante grande parte da história, várias espécies humanas compartilharam o planeta ao mesmo tempo. Algumas eram mais fortes, outras tinham cérebros maiores. Algumas dominaram ambientes extremos, outras desapareceram sem deixar descendentes. Hoje, existe apenas uma espécie humana viva, a nossa. Mas para entender como chegamos até aqui, precisamos voltar milhões de anos no passado e acompanhar uma das jornadas mais extraordinárias da história da vida na Terra. Nossa história começa na África, há cerca de 7 milhões de anos, quando os ancestrais dos seres humanos começaram a se separar dos ancestrais dos chimpanzés. Durante milhões de anos, surgiram diversas espécies intermediárias, mas uma das mais importantes foi o Australopithecus, que viveu entre aproximadamente 4 e 2 milhões de anos atrás. Esses indivíduos caminhavam sobre duas pernas, embora ainda mantivessem características adaptadas para subir em árvores. Eram baixos, possuíam cérebros relativamente pequenos e viviam principalmente em regiões de savana e florestas abertas da África. Sua alimentação incluía frutos, raízes, sementes e pequenos animais. O Australopithecus não dominava ferramentas sofisticadas, mas representou um passo decisivo na evolução humana. A capacidade de caminhar ereto liberou as mãos para outras funções e mudou completamente a relação desses indivíduos com o ambiente. Com o passar do tempo, surgiu uma nova espécie, o Homo habilis. Seu nome significa homem habilidoso, e não foi escolhido por acaso. Vivendo entre cerca de 2 milhões e 1 milhão e meio de anos atrás, ele é considerado um dos primeiros fabricantes de ferramentas de pedra. Embora simples, essas ferramentas permitiam cortar carne, quebrar ossos e manipular recursos de maneira muito mais eficiente. O cérebro do Homo habilis era significativamente maior que o dos Australopithecus. Essa expansão cerebral trouxe vantagens importantes para a sobrevivência. Seus grupos continuavam pequenos e sua vida era extremamente difícil, mas pela primeira vez, a tecnologia começava a desempenhar um papel relevante na evolução humana. Depois, surgiu uma das espécies mais bem-sucedidas da história, o Homo erectus. Aparecendo há cerca de 2 milhões de anos, ele sobreviveria por mais de 1 milhão e meio de anos. Seu corpo era muito mais parecido com o nosso. Possuía pernas longas, postura totalmente ereta e maior resistência física. Foi provavelmente a primeira espécie humana a dominar o fogo de forma controlada. Isso mudou tudo. O fogo fornecia calor, proteção contra predadores, iluminação durante a noite e permitia cozinhar alimentos. A digestão se tornou mais eficiente e mais energia passou a estar disponível para o cérebro. O Homo erectus também foi o primeiro humano a deixar a África e colonizar regiões da Europa e da Ásia. Pela primeira vez, nossos ancestrais estavam explorando diferentes continentes. Durante centenas de milhares de anos, diferentes populações de Homo erectus se espalharam pelo mundo. Algumas evoluíram de maneiras distintas, dando origem a novas espécies humanas. Entre elas, estava o Homo heidelbergensis, que surgiu há cerca de 700 mil anos. Essa espécie possuía um cérebro ainda maior e desenvolveu técnicas de caça mais sofisticadas. Seus integrantes caçavam grandes animais, construíam abrigos rudimentares e demonstravam níveis crescentes de cooperação social. Muitos cientistas acreditam que o Homo heidelbergensis foi o ancestral comum dos neandertais e dos seres humanos modernos. Enquanto isso, na Europa e em partes da Ásia, surgiram os famosos neandertais. O Homo neanderthalensis viveu aproximadamente entre 400 mil e 40 mil anos atrás. Durante muito tempo, eles foram retratados como seres primitivos e pouco inteligentes. Hoje, sabemos que essa imagem estava errada. Os neandertais possuíam cérebros comparáveis aos nossos e, em alguns casos, até maiores.
Fabricavam ferramentas sofisticadas, dominavam o fogo, caçavam grandes animais e cuidavam de membros feridos do grupo. Há evidências de que enterravam seus mortos e produziam objetos com possível significado simbólico. Adaptados ao frio intenso das eras glaciais, tinham corpos robustos, musculatura forte e excelente capacidade de sobrevivência em ambientes extremos. Mas os neandertais não estavam sozinhos. Durante esse mesmo período, existiam outras espécies humanas. Uma das mais intrigantes é o Homo floresiensis, descoberto na Indonésia. Conhecido popularmente como Hobbit, ele possuía pouco mais de 1 metro de altura. Outra espécie surpreendente foi o Homo naledi, encontrado na África do Sul. Seus restos revelam uma combinação incomum de características primitivas e modernas. Além deles, os denisovanos habitaram partes da Ásia e deixaram marcas genéticas que ainda podem ser encontradas em populações atuais. A realidade é que a evolução humana não foi uma linha reta. Durante milhares de anos, várias espécies humanas coexistiram simultaneamente. Então surgiu o Homo sapiens. Nossa espécie apareceu na África há cerca de 300 mil anos. Fisicamente, os primeiros sapiens não eram muito diferentes de nós. Mas algumas mudanças cognitivas tiveram consequências extraordinárias. A linguagem tornou-se mais complexa. A capacidade de transmitir conhecimento entre gerações aumentou. A cooperação entre grupos se expandiu. A criatividade floresceu. Ferramentas mais eficientes começaram a surgir. A arte rupestre apareceu em cavernas. Ornamentos, pinturas e objetos simbólicos passaram a fazer parte da vida cotidiana. Por volta de 70 mil anos atrás, grupos de Homo sapiens iniciaram grandes migrações para fora da África. Ao longo dos milhares de anos seguintes, espalharam-se pela Ásia, Europa, Oceania e, eventualmente, pelas Américas. Durante essa expansão, encontraram outras espécies humanas, incluindo os neandertais e os denisovanos. Em alguns casos, houve competição. Em outros, cruzamentos entre espécies diferentes. Hoje sabemos que muitas pessoas carregam pequenas porcentagens de DNA neandertal ou denisovano em seus genes. Com o tempo, porém, todas as outras espécies humanas desapareceram. Os motivos ainda são debatidos. Mudanças climáticas, competição por recursos, doenças e diferenças tecnológicas podem ter contribuído. O resultado foi que o Homo sapiens se tornou a única espécie humana restante no planeta. Pela primeira vez em milhões de anos, apenas uma linhagem humana continuava existindo. A partir desse ponto, nossa evolução passou a ser cada vez mais influenciada pela cultura. Durante a maior parte da história, os seres humanos viveram como caçadores-coletores. Depois, há cerca de 12 mil anos, ocorreu uma transformação decisiva. A agricultura surgiu em diferentes regiões do mundo. Povos que antes eram nômades começaram a se estabelecer permanentemente. Aldeias cresceram, cidades apareceram, civilizações nasceram. Com a agricultura vieram novas tecnologias, comércio, escrita, governos e sociedades cada vez mais complexas. O ritmo das mudanças acelerou. Em poucos milhares de anos, construímos impérios, cruzamos oceanos, desenvolvemos máquinas, exploramos o espaço e criamos tecnologias capazes de conectar bilhões de pessoas instantaneamente. O mais impressionante é que todas essas conquistas ocorreram em um intervalo extremamente curto, quando comparado aos milhões de anos de evolução que nos antecederam. Se toda a história humana fosse comprimida em um único dia, as civilizações modernas surgiriam apenas nos últimos segundos antes da meia-noite. Ao olhar para essa trajetória, percebemos que a humanidade atual é resultado de inúmeras adaptações, tentativas, sucessos e fracassos acumulados ao longo de milhões de anos. Cada espécie humana que existiu contribuiu de alguma forma para essa história. Algumas dominaram o fogo, outras exploraram novos continentes,
Algumas sobreviveram a eras glaciais, outras desenvolveram formas mais avançadas de cooperação. Nós somos herdeiros de toda essa jornada. E talvez a parte mais extraordinária dessa história seja perceber que, depois de milhões de anos de evolução, os seres humanos finalmente adquiriram a capacidade de investigar o próprio passado e compreender como chegaram até aqui. A história da evolução humana não é apenas a história dos nossos ancestrais, é a história de todos nós.